Mateus capítulo 8, quero ministrar a palavra em Mateus capítulo 8, versículo 1 mesmo. Sejam muito bem-vindos, Jesus os abençoe. Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Até aqui. Essa história é somente 4 versículos. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Senhor, perdoa as falhas que há em nós, e não sejam pelas nossas falhas que o Senhor não possa falar aos corações, e que os corações não possam ouvir e receber e viver uma mudança. Senhor, se o Senhor não for conosco, em vão será essa palavra. Se o Senhor não estiver aqui conosco, não continuar aqui conosco, em vão será essa mensagem. Pois o importante nunca será o mensageiro, mas sim a mensagem apregoada aos corações. Por isso, abre os céus essa manhã, rasga os céus essa manhã, e que o seu nome seja glorificado. Por isso, que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, como está escrito, e que os céus sejam testemunhas de tudo aquilo que o Senhor preparou para essa manhã e para esse dia. Nada é por acaso, e não é por acaso que as coisas acontecem. Se hoje nós acordamos, é porque o Senhor quis, e se estamos aqui, é porque o Senhor também quis. Por isso, opera na vida daqueles que estão aqui e naqueles que estão assistindo agora. Te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças nós te damos pelos milagres, pelas respostas, por tudo que o Senhor há de fazer, enquanto ministramos a palavra e louvamos o seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. No versículo 1 aqui está dizendo: E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Se quiseres, podes tornar-me limpo. Uma coisa que devemos aprender aqui no primeiro versículo: estamos sempre aptos a fazer qualquer coisa na face dessa terra quando nos preparamos antes. Quando nos preparamos antes, o Senhor sempre vai trazer uma resposta sobre a nossa vida. O segredo não é o que eu faço na hora, é o meu preparo de antes. Jesus sempre estava orando, sempre estava buscando. Observe que um leproso vai buscá-lo, vai ir até ele no momento em que ele está descendo do monte de oração. O segredo da nossa vida não é o que nós podemos fazer agora, mas é o que nós fizemos antes. O preparo da nossa vida diz muito sobre o que nós vamos receber. O preparo da nossa vida diz muito sobre a resposta que estamos buscando. Se você quer saber se a resposta de Deus virá sobre a sua vida, olhe para o que você fez ontem. Olhe para o que você fez antes de você
orar a Ele, buscar a Ele. Tudo que você vai fazer, toda resposta que você busca, fala muito sobre o que você fez antes de buscar. Quando você vai buscar algo, você tem que entender que o seu preparo tem que ser do nível da sua busca. O seu preparo é o nível da sua fé. O seu preparo é o nível daquilo que você acredita. Observem, abrindo um parêntese, Deus sempre disse o tempo todo para os filhos de Israel que a terra de Canaã seria deles, que a terra de Canaã estava sendo entregue nas mãos deles, e que a terra de Canaã já era deles. Então Deus não disse eu vou dar para vocês, Ele disse já é de vocês, eu já entreguei para vocês, mas vocês precisam chegar lá. E não somente chegar lá, vocês precisam enfrentar os gigantes que estão lá. Mas pastor, como que Deus vai dar algo, uma terra que mana leite e mel, uma terra que não é amarga, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, mas tem gigante lá dentro? Não é sobre o gigante, é sobre o que Deus está entregando. Se Deus está entregando, Ele sabe que você tem capacidade de enfrentar os gigantes. Se Deus está entregando algo para você, está fazendo uma promessa para você, é porque Ele sabe que você... Ei, pense comigo, se Deus está entregando algo para você e não falou do gigante, é porque o gigante é um problema que pode ser resolvido. Senão Deus diria, tem uma terra que eu vou entregar para você, mas tem que enfrentar o gigante que está lá. Mas Deus não fala do gigante em nenhum momento, Deus fala da terra. Então nós precisamos preparar o nosso emocional, preparar a nossa fé para receber aquilo que Deus falou que vai nos entregar. Quando você não prepara a sua fé, quando você não prepara o seu emocional, você acaba sendo abatido por aquilo que está vindo sobre você. E tem muitas pessoas que não são abatidos por Satanás, não são abatidos por pessoas. Tem muitas pessoas que são abatidas pelos próprios pensamentos, pelo próprio emocional, porque ela começa a dizer que ela não é capaz de viver uma coisa, de vencer uma coisa que Deus nem falou que é um problema. Fechando essa parte, se Deus entregou alguma coisa para você, se Deus prometeu alguma coisa para você, prepare o seu emocional para isso, prepare a sua fé para isso, prepare-se. Ou se Deus falou com você que vai acontecer algo, então prepare a sua mente e comece certo, vai acontecer, seja positivo, tire a incredulidade da sua vida, tire a negatividade e comece a dizer, vai dar certo, eu creio, Senhor, no que o Senhor preparou para mim, eu creio no que o Senhor falou para mim, eu sei que o Senhor vive e reina, eu sei que está difícil agora, mas por fim, eu creio que o Senhor levantará do seu trono por minha causa, e eu estou nessa fé, porque é o Senhor que prometeu, e o Senhor não é homem para que minta, porque foi o Senhor que disse. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, prepare-se para aquilo que Deus já declarou que vai acontecer. Onde estão aqueles que Deus prometeu alguma coisa e vão mudar a sua trajetória a partir de hoje? Você pode glorificar com alegria? Aleluia! Uma multidão, olha, descendo ele do monte, o seguia então uma grande multidão. Uma pessoa só segue você se ela sabe que você é capaz de fazer alguma coisa. Uma pessoa só entrega um emprego nas suas mãos se ela sabe que você dá conta daquilo ali. Uma pessoa só... até mesmo no relacionamento. Uma pessoa só aceita outra pessoa. Não é todos os casos, né? Porque na vida de muitos, quem escolhe qualquer coisa acaba colocando qualquer coisa para dentro da sua vida. Mas quando você se prepara, você tem discernimento do que você merece, você se valoriza, você sabe o que é capaz, você sabe que o melhor de Deus está na sua história. Hoje Deus está nos convidando nessa manhã a nos preparar, a nos capacitar para aquilo que Ele nos prometeu. Quantos de vocês que estão aqui, que Deus prometeu alguma coisa e não aconteceu ainda? Por algum momento você
falou amém na hora da bênção, amém na hora que estava profetizando, mas depois você pensou: será que isso é possível? Será que vai acontecer? Aqui observe que Jesus descia do monte e as pessoas começavam a seguir ele, porque elas sabiam aonde ele estava, elas sabiam o que ele estava buscando, elas sabiam que ele não estava parado, elas sabiam que ele estava se preparando para fazer coisas maiores, porque quem adianta lidera, quem adianta governa, quem adianta sai na frente. Então você precisa se capacitar para aquilo que Deus prometeu para você. Você precisa se preparar. Pastor, eu quero fazer uma viagem. Pastor, eu quero fazer uma viagem. Pastor, eu quero estudar para isso. Pastor, eu quero fazer uma faculdade. Mas se você não se preparar para nada disso, se você não fizer uma prova, se você não fizer isso, nada vai adiantar. Porque nada cai do céu e vai falar para você assim: está aí, você passou na prova que você não fez. Toma aí. Estão comigo? Vamos continuar? Vocês estão me entendendo? Então observe. Vamos seguindo. E eis que veio um leproso e o adorou. Observe, a multidão que seguia ele não estava adorando ele, mas um leproso que era impuro chegou e adorou ele. Quem não podia chegar perto dele estava o adorando, e quem podia só estava seguindo. Porque na vida é assim, tem pessoas que só vão te seguir, mas tem pessoas que só vão seguir Jesus, mas não vão adorá-lo. Tem pessoas que vão estar com Jesus, mas não vão prestar a sua adoração. Tem pessoas que vão estar com Jesus, mas não vão mostrar e não vão fazer a diferença. Observe que a multidão que estava com ele não adorou, senão a Bíblia teria dito: e eles o adoravam quando ele descia do monte. Mas não é assim que estava acontecendo. Aqui está escrito que a multidão o seguia. Mas aqui neste momento um leproso vai adorá-lo. Olha, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode todas as coisas, porque eu confio em Ti. Porque ele está dizendo: se quiseres, ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, porque eu já creio que o Senhor pode. Tipo, Senhor, o empecilho da bênção na minha vida aqui, eu sei que sou eu. O empecilho da minha cura aqui, da minha lepra, eu estou leproso, o empecilho até agora sou eu. Mas, se o Senhor quiser, quem pede para alguém sabe que ele é capaz. Se ele está pedindo para ele, é porque ele sabe que ele é capaz de fazer. Então ele vai dizer: se quiseres, o Senhor pode me limpar hoje. Tipo, só depende do Senhor porque eu estou crendo. Só depende do Senhor que eu estou pronto. Só depende do Senhor porque eu estou preparado. Só depende do Senhor porque eu me preparei antes. Eu estou leproso, mas não perdi minha fé. Eu estou leproso, mas não perdi a minha fé. Eu estou leproso, mas o meu emocional continua o mesmo. Está difícil para mim, mas eu continuo acreditando. Eu estou me arrastando, mas estou acreditando. Ei, esse leproso estava se expondo. Por quê? Porque o leproso não podia chegar perto de ninguém. O leproso não podia chegar perto da sociedade, porque ele era tido como impuro e ele seria apedrejado por causa da sua lepra. Então ele tinha que ficar fora da cidade. Mas observe que ele vai chegar perto de Jesus agora, ele vai se expor para o milagre. E muitas vezes, se a gente não se expor para o milagre, porque só se expõe para o milagre quem acredita que vai recebê-lo. Não adianta você falar assim: vai dar certo, isso, aquilo, se você não acreditar que Deus é capaz de fazer algo na sua vida, que Deus é capaz de mudar a sua história. As pessoas vivem uma rotina todos os dias porque elas sabem que Jesus existe, sabem que Jesus faz milagre, sabem que Jesus muda a história, sabem que Jesus abre portas, sabem que Jesus muda a história, transforma vidas, sabem que Jesus ainda é o mesmo, cura, sara, transforma, mas ela acaba acostumando com os testemunhos das pessoas, mas ela não acredita no testemunho dela. Eu acredito que Jesus pode fazer qualquer coisa em outra vida, mas na minha, na hora que Ele quiser vai fazer. Foi isso que o leproso disse aqui: na hora que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer? Não, ele disse diferente. Olha o que ele está dizendo: olha, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ou seja, eu sei para quem eu estou pedindo. Eu sei para quem eu estou pedindo. Ninguém pede nada para alguém que não seja capaz de lhe dar ou de lhe entregar.
Qual é o problema da nossa vida? Muitas vezes nós temos problemas de acreditar na nossa oração. Nós oramos a Deus, mas não acreditamos no que estamos orando. Nós oramos a Deus, mas não cremos naquilo que estamos pedindo. Nós rebaixamos Jesus muitas vezes, ou colocamos novamente na cruz, quando não acreditamos naquilo que Ele é capaz de fazer. Não acreditar que Jesus pode fazer um milagre é uma ofensa. É uma ofensa celestial, porque como pode Ele ter feito todas as coisas por nós e nós não acreditamos? Mas não é assim muitas vezes? Nós não acreditamos na resposta da nossa oração, e aqui nós precisamos entender que precisamos crer na resposta daquilo que estamos buscando, na resposta daquilo que estamos orando. Observe, esse homem é um incapaz, esse homem é um leproso, ele tem uma lepra, ele não podia chegar perto de ninguém, mas mesmo assim ele está arriscando a sua vida. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Não é o tudo pelo, ou é tudo ou nada. Não existe esse negócio, é tudo ou nada. Não, é tudo pelo tudo. É o que eu tenho pelo que Deus tem para mim. E a palavra do Senhor diz que Ele tem vida e abundância. A palavra do Senhor diz que Ele tem cura, Ele tem milagre, tem resposta. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crer. Ei, em cima dessa palavra eu tenho falado aqui, já tem 2 cultos que eu estou insistindo nisso, e justamente tenho insistido por causa do congresso que está chegando. O congresso está chegando agora, já começa sábado, e em cima justamente do tema do congresso, eu tenho insistido sobre isso, na terra como no céu. Porque a palavra diz, faça na terra como no céu, seja na terra como no céu, assim na terra como no céu. Nós precisamos transformar a terra em céu. Porque como pode nós carregarmos o Espírito Santo, de dizermos que acreditamos em Jesus, se nada acontece em nossa vida? A Bíblia fala que tudo aquilo que a igreja ligar na terra será ligado, e tudo aquilo que desligar na terra será desligado. Então, e está dando a dica, está dizendo, olha aí, vira a chave. Se você acreditar nisso, eu desligo no céu. Se você acreditar nisso, eu ligo no céu. Mas o que a Bíblia nos ensina o tempo todo, por isso estou dizendo que eu vou repetir de novo. A Bíblia nos ensina porque está chegando o congresso, e eu tenho que falar sobre isso. Lucas 1, capítulo 1, versículo 27, vai dizer que nada é impossível para Deus. Você faz ideia disso que você está falando? Que nada é impossível para Deus. Só isso aqui já era para você falar assim, pronto, depois dessa aí eu tenho que acreditar. Nada é impossível para, ou seja, não há nada impossível para Deus. Mas Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que? Então nós temos um elo de ligação entre o céu e a terra. Então tudo que ligar na terra será ligado no? Então observe, Marcos 9:23 tem que ligar com Lucas 1:27. 1:27, confirma para mim, por favor. Tem que ligar. Por quê? Existe algo no céu que está escrito, nada é impossível para Deus. E tem algo que está escrito para a terra, tudo é possível ao que? Ou seja, se for possível para você, será possível para Deus. Se não é possível para você, não é possível para Deus. Porque tudo aquilo que você ligar será ligado, e tudo que você desligar será desligado. Então nós precisamos fazer uma conexão na terra como no céu. Na terra como no céu, ou seja, céu na terra. Nós precisamos ligar. E é isso que esse leproso está fazendo. É isso que esse leproso está falando. Está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, porque o céu está preparado para me dar o que eu quiser. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o céu, tudo é possível. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Em outras palavras, está dizendo, Senhor, o Senhor já sabe que eu creio. Então,
Faz essa conexão, se o Senhor quiser. Só depende do Senhor, porque eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero viver essa porta aberta, eu quero viver essa nova história, eu quero viver essa transformação. Senhor, eu quero viver essa conexão na terra como no céu, céu na terra. Aquele leproso entendeu o que uma multidão não entendeu. Está na hora de nós entendermos que é assim que a graça trabalha. Não é sobre você pagar um preço para ter alguma coisa como barganha. Está na hora de você entender o que é a graça. Você não precisa fazer nada, pagar preço algum, porque Ele pagou na cruz. Ei, quando a Bíblia fala que o último sacrifício morreu na cruz, o último cordeiro morreu na cruz, é isso que a Bíblia está dizendo. A partir de hoje, o último sacrifício morreu na cruz. E o que entrou no lugar do sacrifício? Tudo é possível que crê. Então agora você não sacrifica, você acredita. Mas o que as pessoas querem fazer? Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para o Senhor. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou andar de joelho até onde... Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo ajudar um tanto de gente. Senhor, se o Senhor fizer eu ganhar esse dinheiro nessa empresa, se o Senhor me colocar no topo, eu prometo dar tantas cestas básicas. Não vai colocar. Não vai acontecer. Muitas pessoas chegam aqui na igreja, muitos anos chegaram aqui na igreja e falaram: pastor, ora por essa causa aqui na minha vida, porque se essa causa sair, eu vou ajudar essa igreja. Pastor, ora para essa porta que abrir, porque se abrir, eu vou honrar essa igreja todo mês. Pastor, ora para que essa causa que saia, porque eu vou honrar essa igreja com um dinheiro maravilhoso, poderoso. E eu sempre disse para eles: não vai. Que isso, pastor? Eu tenho fé. Falei: não vai acontecer. Não é que você não vai, é que não vai acontecer. E ele disse: por quê? Porque você não precisa fazer barganha com Deus. Se você quer ser honrado por Deus, faça na medida que você tem. Porque quando você honra com o que tem, Deus te coloca no muito. Quando você honra, não espere honrar alguém, no seu vizinho, honrar alguém no seu emprego, em qualquer lugar, a sua igreja que seja. Não espere honrar alguém quando você tiver. Quando você tem, quando você faz na sua medida, Deus honra não a sua medida, Ele honra a sua fé. Tem muita gente esperando ficar bem para ajudar alguém. E aí a vida passa, ela não fica bem, não ajuda ninguém, também não fica bem. Na terra como? Lucas 1, 27. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Tudo, não é algumas coisas. Pastor, mas só de você falar assim: mas pastor, você já não está crendo. E eu não quero aqui tocar na sua fé, porque quem sou eu para tocar na sua fé? Porque a palavra de Deus diz: seja cada um abençoado na medida da sua. Então, oi? 1,37? Obrigado. É 1,37, não é 1,27. Por isso que eu pedi para olhar. Obrigado, viu, gente? É muita coisa para o pastor, né? Mas sem justificativas. Eu que tenho que lembrar certo. Então vamos lá. 1,37 então. Porque para Deus nada... E Marcos 9 vai dizer o quê? 9:23, tudo é possível ao que? É a história do leproso. Por que não é a sua história? É a história do leproso, por que não é a sua história? Ele está leproso e você está o quê? Ele está leproso, mas ele está se expondo para o milagre. E você está o quê? Ele está leproso, mas ele está dizendo: Senhor, eu já acredito. Ou em outras palavras, tudo que está dizendo aqui é: eu creio.
Senhor, eu creio, eu sei para quem eu estou pedindo. Eu sei que a resposta da minha oração vai acontecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para quem eu estou orando. Eu sei para quem eu estou pedindo. Mas quando você ora para Deus, você acredita no que você está orando, no que você está pedindo? Ou você ora por orar? Ah, Senhor, o Senhor sabe, né, Senhor, que eu te amo, te adoro, você é meu Deusão, meu paizão, tudo. E o Senhor sabe que eu estou precisando. E a hora que o Senhor quiser me honrar aí, eu estou aqui esperando. Não é sobre eloquência, não é sobre uma oração bonita, é sobre uma oração sincera, é sobre uma oração com qualidade. É sobre uma oração focada. É sobre você vai no foco. Tipo, você não fica com lenga-lenga. Você não fica ali falando isso, falando aquilo. Você fica, ó, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E por muito tempo eu não acreditei que o Senhor era capaz. Porque eu sempre tive fé para todo mundo, mas nunca tive para mim. Para as pessoas eu acredito muito. Para muitas pessoas que eu orei já contaram o testemunho. E eu até hoje estou nessa. Mas hoje, Senhor, eu quero conectar céu na terra como no céu. Ei, observe que esse leproso aqui, estão me entendendo, gente? Observe que esse leproso aqui, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele ainda. A paulada que vai vir agora. Esse leproso não tinha o Espírito Santo dentro dele ainda. Por quê? Porque Jesus estava com ele do lado de fora. Jesus estava com ele do lado de fora, e o Espírito Santo só vem depois que Jesus ressuscita. Pastor, e qual é a paulada? É que você tem o Espírito Santo dentro de você, e o leproso não tinha e acreditava. Por que você não está acreditando? Nós estamos falando de um leproso, de um homem impuro que não carregava o Espírito Santo, porque ele não estava na terra ainda, ele só estava com Jesus. E agora você carrega o Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito Santo. Ou seja, você tem um pedaço da eternidade morando em você. Você tem um pedaço do céu dentro de você. A conexão da sua oração está dentro de você. Quando você ora, o Espírito Santo intercede por você. Conecta a sua oração com o Pai. Porque tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, ou seja, tudo que pedir ao Pai em nome do Filho, Ele vos concederá. Mas pastor, não tem mais pastor. Queridos, me entenda. Eu estou querendo ativar a sua fé hoje para que você entenda. Às vezes nós vamos querer que a fé de uma outra pessoa mude a nossa história, e Deus está querendo. Deus não quer fazer nada para você. Não assuste o que eu estou falando. Deus não quer fazer nada para você, mas com você. Por que com você? Porque o Espírito Santo é Deus e Ele habita em você. E Ele quer fazer com você, não quer fazer nada separado. É por isso que eu falo sempre, o que você já sabe. Ah, pastor, ora para Deus transformar o meu casamento. Cara, não vou orar. Eu vou orar para Deus transformar você. Porque Deus não transforma casamentos. Deus transforma pessoas que transformam casamentos. Não adianta Deus transformar casamentos e você continuar do mesmo jeito. Não adianta Deus trazer a pessoa de volta. Não precisa ser 7 dias, né? Não adianta Deus trazer a pessoa amada, a pessoa da sua vida, e você continuar a mesma pessoa. Então não adianta Deus querer consertar um casamento se você não se conserta. Não adianta Deus colocar na porta de emprego dos seus sonhos se você não está preparado para aquela porta e vai destruir aquele lugar. Não adianta você entrar num ministério e destruir aquele ministério. Não adianta você fazer nada que seja do seu sonho se não for do sonho de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Então, quer dizer que a nossa não está valendo nada. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que nós não queremos a dele? Porque mudar dói. Mudar dói, fazer a vontade de Deus dói, porque Ele vai falar para você: filho, está errado. E você vai falar: não, não estou. Está errado, não estou. E Ele vai se calar e você vai falar: por que você não está falando comigo mais? Simples. Porque justificativas convencem pessoas, mas não muda a sua história.
Não adianta você viver justificando para pessoas, para Deus, e continuar do mesmo jeito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo está em volta desse leproso. Essa é a paulada da manhã. Por quê? Ele não tinha o Espírito Santo. Mas você tem a obrigação de acreditar mais que ele. Nós temos a obrigação de acreditar mais que ele, porque nós carregamos, pastor, estou todo errado, mas e daí? O Espírito Santo não saiu de você só porque você está errado. Porque a Bíblia fala, eu estou desviado, e a culpa é porque o Espírito Santo não está... Mentira! O Espírito Santo não sai da sua vida porque você saiu da presença. É você que sai da presença, mas ele não sai de você. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Como ele vai te convencer se ele não estiver contigo? Ele não vai estar longe de você, ele vai estar com você. Ele só não vai apoiar os seus erros, mas ele vai estar com você. Ele não vai apoiar as suas falhas, mas ele vai estar com você. É porque o Espírito Santo está comigo, por isso que eu estou desse jeito. Para de graça. Ele está com você o tempo todo, e a Bíblia fala que ele estará convosco para... porque Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. Ou seja, esse Consolador que está do lado de fora agora, que vocês não estão acreditando, vai morrer e ressuscitar, mas ele vai enviar outro Consolador, que não vai ficar do lado de fora como eu estou, mas vai morar dentro de você. E ele ficará convosco para? Então, se é para sempre, por que ele vai sair? Com erro ou sem erro, ele vai estar com você. Ele só não vai concordar. Ele só não vai concordar com você. Só não vai concordar, mas ele permanece para sempre até o último fôlego de vida. Ei! Por isso que ele disse que ia rogar outro Consolador. Ele disse outro, porque ele já estava ali. Ele já estava ali. E ninguém acreditava nele. E hoje, qual é a diferença? O Espírito Santo está aqui, não do lado de fora, mas do lado de dentro, habita em nós, e nós não acreditamos muitas vezes. E aí vem esse leproso aqui, depois de mais de 4.000 anos, você vem ler uma história de um leproso. E essa história te dá uma paulada, te dá um tapa na cara, te dá um tapa espiritual para você tomar vergonha, para nós tomarmos vergonha na cara espiritualmente e acreditarmos que tudo é possível, sim. Não é algumas coisas são possíveis, tudo é possível. Mas e se Deus não quiser? Entre ele não quiser e eu acreditar, tem uma grande diferença. Primeiro eu tenho que acreditar e depois vai me dar a resposta se ele quer ou não quer. Mas a Bíblia diz que o céu está preparado. O céu só não vai responder você se o limite de Deus e a vontade de Deus estiver acabado na sua vida. Ou seja, seu tempo chegou, seu ingresso chegou, se foi sorteado, já era, não adianta orar, porque Deus quer levar você. Acabou. Mas fora isso, tudo é possível aqui. Quem disse que ele não pode abrir uma porta? Quem disse que ele ainda não cura? Quem disse que ele não sara? Quem disse que ele não liberta? Estão comigo? Que manhã maravilhosa. Isso não chega nem aos pés de uma exortação. Queria estar exortando vocês agora, com uma paulada de verdade na cabeça, tá? Mas essa pregação aqui está mais para amor. Está mais um pai passando a mão na cabeça do filho, falando: faça isso, meu filho, por favor. Eu não consigo enfiar isso na sua cabeça, mas se entrar no seu coração já mudou. Eu plantei a semente. E veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Mas o que eu aprendo aqui também? Que ele fez uma oração focada. Primeiro, ele se expôs para o milagre dele, não ficou esperando. Segundo, ele pediu para quem ele acreditava que podia mudar a vida dele. Vamos abrir um parêntese. Para de pedir coisas para pessoas que não vão mudar a sua vida. Meu Deus. Não adianta você falar assim: estou com raiva de fulano que ele não quis me ajudar. Você pediu para a pessoa errada, a culpa não é dele. Ele não te ajudar diz muito sobre ele, não é sobre você. Então para de culpar as pessoas porque elas não estão te ajudando.
Começa a pedir para quem pode mudar a sua vida. Começa a pedir para a pessoa certa, a pessoa de Cristo. Ele fez a oração focada, fez a oração para quem podia ajudá-lo. Porque se tivesse alguém na face da terra, além de Jesus, que pudesse mudar a vida dele, teria mudado. Mas ele foi em Jesus. E aqui, quarto ponto, ele acreditou. Ele acreditou no que ele estava pedindo. Quinto, ele pediu logo: eu quero ser curado, eu quero ser limpo. Tipo, eu creio. Eu sei que o céu tem para me dar, e eu creio no que ele pode me dar. O Senhor pode fazer essa conexão agora? Pode. Posso. Aí olha o que vai acontecer. E Jesus, meu Deus, esse tempo todo, só 2 versículos. Vamos lá. E Jesus, no versículo 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Observe isso. Jesus, estendendo a mão, tocou. Jesus podia tocar aquele homem? Como homem, Jesus podia tocar o leproso? Mas a primeira, ele poderia somente dar uma ordem. Ele fala: ser limpo. Mas ele quis Quantas curas aconteceu que Jesus não tocou e ninguém disse: ser curado, sua fé te salvou, ser limpo, vá em paz. Mas aqui Jesus não precisava tocá-lo. E Jesus vai fazer o quê? Vai tocá-lo. Tipo, é como se Jesus estivesse dizendo: grande é a sua fé. Jesus estava dizendo: eu vou tocar em você para você entender que, porque você já entendeu que eu posso. Aquele homem, Jesus tocou aquele homem com as mãos, mas aquele homem tocou Jesus com o coração. Jesus tocou aquele homem com as suas mãos, mas a petição daquele homem tocou Jesus no coração. Tipo, eu creio. Eu creio. E Jesus ainda a mão tocou, dizendo: quero ser limpo. Olha, Jesus responde ele na medida daquilo que ele pede. Olha, Jesus respondeu ele na medida do que ele pediu. Olha o que ele disse: se quiseres, pode me tornar-me limpo. Olha o que Jesus respondeu: quero ser. Quando você tem a certeza do que você quer e do que Deus é capaz de fazer, Ele te responde na medida do que você pede. Não foi assim? Lembra de Zaqueu? A Bíblia fala que Zaqueu, quando viu que Jesus estava vindo, ele subiu depressa, subiu correndo. Ele subiu a árvore correndo. A Bíblia diz: e ele subiu correndo. E quando Jesus chegou embaixo dele, falou o que para ele? Desce depressa. Porque na medida que você faz para Deus, é na medida que Ele faz para você. A medida da sua fé é a medida da sua resposta. Qual está sendo a medida da sua fé? Qual está sendo a medida do que você está acreditando? Fechando. E logo ficou purificado. E logo, não foi imediato. E logo, teve o toque, teve a fala, e logo aconteceu. O logo de Deus pode demorar um pouco, mas sempre acontece. Porque se Ele falar que quer, se Ele falar que está contigo, se Ele falar que vai fazer, então Ele vai fazer. Porque tudo é possível ao que crer. Tem alguma coisa que Deus falou para você que vai fazer e não fez ainda? Ele vai fazer. Para de graça, eu acho que você não recebeu essa palavra. Tem alguma coisa, levanta sua mão para receber, pela fé. Se tem alguma coisa que Deus prometeu para você, se tem alguma coisa que Deus falou para você que vai acontecer, o céu já liberou que é possível. Então somente acredite, porque vai fazer.
Ele vai fazer acontecer. Ei, o logo de Deus está chegando na sua vida a partir dessa manhã. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus já disse para você: quero, eu vou abrir, eu vou selar, eu vou limpar, eu vou curar, eu vou fazer milagre, eu vou mudar a sua história, eu vou cumprir o que eu falei. Quero ser limpo. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida essa manhã, que o que Ele te prometeu, o logo dele está chegando na sua vida. Aleluia. E o último versículo aqui para fechar é: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Em outras palavras, estava dizendo, por quê? Porque o leproso naquela época, se ele ficasse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote e mostrar para o sacerdote que ele foi curado. Então, o sacerdote, olhando a pele dele e entendendo que não tinha mais mancha alguma e a pele dele estava normal, então o sacerdote liberava ele para entrar para a sociedade novamente, para andar no meio das pessoas novamente. E Jesus está dizendo para ele: vai lá e mostra para eles. Vai lá e mostra para eles, mas não conte para ninguém. É só para mostrar. E o problema é que todo mundo contava quando Jesus falava para não é para contar. Jesus sempre ficava impedido de entrar onde a pessoa não podia entrar mais. Observe, Jesus sempre entrava nos lugares, mas quando ele curava alguém que não podia entrar, a pessoa curada podia entrar e ele era expulso daquele lugar e não podia entrar mais. Porque Jesus sempre veio para trocar de lugar conosco. Jesus sempre veio trocar de lugar conosco. Ele sempre veio carregar o peso maior. Ele sempre veio carregar o fardo maior. Ele sempre veio fazer você entrar onde você não pode entrar. Aonde ele... Eu fecho aqui. Não foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez com o gadareno? Ele entrou naquela cidade, entrou em Gadara, e ele expulsou os demônios ali, e naquele momento o gadareno disse: eu quero te seguir. E ele disse: não. E os porqueiros, os criadores de porcos, expulsaram Jesus. Jesus não podia entrar mais em Gadara, mas agora aquele homem podia entrar em toda Decápolis. Decápolis são 11 cidades. Aonde Jesus não podia entrar agora, ele se tornava um missionário e podia entrar agora fazendo a diferença. A intenção de Jesus não é entrar mais em nenhum lugar. A intenção de Jesus é que você carregue ele para onde você vá. Eu termino aqui para a gente orar. Você é capaz de fazer uma oração focada hoje e falar: quero? Eu creio, porque só pode falar com Deus que acredita que Ele é capaz, se você acreditar no que Ele é capaz de fazer. Você é capaz de fazer uma oração hoje, nessa manhã, sobre a semana da sua vida, sobre o mês da sua vida, sobre a resposta da sua vida, e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, pode fazer, porque antes desse culto aqui eu não estava acreditando em nada mais na minha vida, mas sobre a Tua palavra eu lanço a minha rede da fé. Eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. Eu acredito que o Senhor pode mudar a minha trajetória. Eu acredito que o Senhor pode mudar tudo hoje. Será que essa manhã você pode acreditar que tem jeito sim? Tem resposta sim? Vai acontecer sim? Que tudo que você ligar na terra será ligado no céu? Na terra como no céu? Deus não mudou. Quando você entender que Deus não mudou, então você vai entender que quem muda somos nós. Hoje pela manhã eu falei com a minha esposa que está na hora da igreja mudar e entender a graça. Parar de querer pagar um preço por algo e querer entender que tudo que ele precisa derramar já foi derramado.
Porque dentro da igreja tem muitas pessoas convertidas. Dentro da igreja tem muitas pessoas convertidas. E o que mais você escuta hoje em dia é: você precisa se converter, você precisa se converter. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Não adianta você ser convertido se você não for convencido pelo Espírito Santo. A Bíblia não está interessada na sua conversão, mas no seu convencimento pelo Espírito. Porque não adianta você ser convertido a uma religião, a uma igreja, se você não for convencido pelo Espírito Santo que a sua história pode mudar, que a sua vida pode mudar. Quem convence do pecado é a justiça. Quem convence do pecado, a justiça e o juízo é o Espírito Santo. Não é você ser convertido, não é a sua igreja, não é nada. Deixa o Espírito Santo hoje, que habita em você, convencer você que tudo é possível, que é capaz, que vai acontecer. Está na hora de você ser convencido pelo Espírito Santo. Melhor que ser convertido por algo ou por alguém é ser convencido pelo Espírito de Deus.